bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros conectam mentes e corações. Eu sou Flávia Marquezine e hoje nós vamos explorar o poder das palavras de ficção com uma autora muito querida em termos de ficção contemporânea, muito lida entre os jovens e também entre os não tão jovens, como essa que vos fala, a Valérie Perrin. Esse é um dos livros mais conhecidos dela, o 3, Sucesso de Crítica. E para falar sobre essa e outras obras da Valérie Perrin, eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim. Ana Clara Marquezine, minha filhota, que foi uma das principais inspirações para a criação do Livrosofia. É uma leitora ávida, lê uma média aí de 50 livros por ano, já chegou a ler 68 livros, né, na época da pandemia, em 2020 ela leu 68 livros, e ela lê e memoriza as histórias, isso que eu acho bem interessante. Além disso, ela é estudante de Direito e atualmente também ela é membro do comitê de debate esportivo, né, da faculdade em que ela participa, já participou de um concurso internacional de debates, e eu tenho certeza que essa bagagem que foi dada pelos livros tem ajudado muito nesse início de trajetória. Bem-vinda, Ana Clara. Obrigada. É um prazer imenso ter você aqui, meu amor. Eu falo muito de você, já falei dela várias vezes aqui no Livrosofia, já falei da Amanda também, né, que me inspirou a escrever o livro. Falo que uma das minhas filhas me inspirou a ser escritora e a outra me inspirou a ser leitora, né? A Ana Clara me inspirou a ser leitora e a fazer o Livrosofia. Então, vamos lá. Você que lê muito, me diz por que Valérie Perrin, dentre tantas outras autoras e autores que você já leu? Então, eu acho que o período que eu mais comecei a ler foi na pandemia, assim como você falou, porque eu acho que todo mundo, para não surtar, começou a ler muito. E a Valérie Perrin eu conheci recentemente, foi ano passado. E como eu já tinha lido tantos livros de ficção, às vezes de romance e tal, eu acho que o que me pegou nela são 3 itens essenciais, que é a questão da nostalgia, que eu acho que eu amo livros que remetem à infância, que fazem aquele carinho quando a gente lê. A questão também da forma que ela conta a história, de uma forma mais poética, e também da história envolvente, porque a Valérie Perrin, ela consegue juntar uma escrita poética, criativa, com uma história envolvente, que eu acho que às vezes é muito difícil, porque os clássicos, eles normalmente trazem essa escrita mais poética, mas eles às vezes deixam um pouco de lado essa questão envolvente, e a Valérie Perrin conseguiu trazer isso, a história é cativante, a história tem um significado maravilhoso, e ao mesmo tempo, ela também tem um significado especial para mim, pela questão da infância. Você apesar de ser jovem, tem muita nostalgia em relação, né, à fase da infância. Uhum. Gente, passa em frente à escola, né, creche que estudou, chora, se emociona, eu nunca vi. Eu falo que essa é coisa de velho, mas a Ana Clara tem essa nostalgia da infância, né? E me conta aí para os leitores, né, de onde veio esse gosto pela leitura e como é que foi crescer sendo uma leitora num país de não leitores, né? Porque a gente vê que a cada ano decresce o número de leitores no Brasil, e você, então, era um pouco diferentona na escola, assim, né? Conta pra gente como é que foi ser diferente, assim, uma leitora em país de não leitores. Então, eu acho que como toda criança, eu li muitos livros infantis, inclusive que você trazia pra casa, que você trazia de viagem quando você viajava a trabalho. Então, eu gostava muito desses livros, mas chegou uma época, mais ou menos pré-adolescência, que eu acho que todo mundo se afasta um pouco. E aí, eu tava vendo muita série, tava também aproveitando um pouco esse início de pré-adolescência, e aí, eu tava lendo muito pouco. Até que eu li o Diário de Anne Frank, que foi o primeiro livro que eu falei, tipo, caraca, eu amo isso aqui. Eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, e eu acho que foi num período também, que como ela era uma pré-adolescente, eu me identifiquei muito com a história dela, e aí eu comecei a ler mais livros desse estilo, eu comecei a ler livros de história, eu me interessei também em Segunda Guerra, que eu estava estudando na escola esse tema, e aí eu comecei a ler livros não só desse tema, mas comecei a ler romances, livros de pré-adolescência, livros também de histórias um pouco menos sérias, que eu acho que todo mundo começa, tipo, pro leitor, eu acho que tem fases, você começa com que você tem mais interesse e facilidade, e aí você vai evoluindo, o seu gosto também é igual comida, você vai provando primeiro algo mais simples, e depois vai aprimorando o seu paladar. Então, eu fui começando com livros que eu gostasse mais, que eu me identificasse mais, e eu fui evoluindo para histórias um pouquinho mais profundas, e histórias, principalmente questão de vestibular. Na época do vestibular, saber ler me deu uma vantagem absurda, porque tinham livros que eram leitura obrigatória, então pessoas que
começaram a ler agora e começaram com Machado de Assis, por exemplo, estavam surtando. E assim, mesmo que às vezes você não tenha costume de ler aquilo, quando você já tem uma base, você já consegue melhorar, já consegue também pegar essa história e se envolver um pouquinho mais, assim. Então, eu acho que ler nunca foi algo que me atrapalhou, só me fez evoluir, só me fez aprender mais e estar na frente dos outros. Não só na questão acadêmica, mas também acho que é emocional, porque você aprende, tipo assim, a se formar sua personalidade com as histórias que você tá lendo. E hoje você tá no Clube de Debates, é assim que chama? Clube de Debates. E conta pra gente, assim, eu nem sabia que existia, gente, essa modalidade de debate esportivo e campeonatos nacionais e internacionais de debate. Como é que funciona isso, né, Clara? Como são as regras e de que forma os livros ajudam, né, aqueles que querem se tornar debatedores? Bom, eu descobri esse ano, eu também não fazia ideia da existência, e eu acho que foi a principal coisa que eu amei quando eu entrei na faculdade. É a Sociedade de Debates da FTV. E o que acontece? Primeiro, eles fazem uma seleção, assim, mostrando como que é esse universo, e o tipo de debate é o British Parliament, que ele imita o parlamento britânico, e que são 4 grupos que debatem entre si, que é os governos e as oposições. E aí, qual que é a ideia? Os debates, eles têm vários temas, então os temas, eles podem ser de geopolítica, pode ser de política, pode ser, inclusive, temas de ficção, que eu acho que a leitura é o que mais me ajuda. Então, temas, por exemplo, de vilões de novela, ou vilões, por exemplo, de filmes, por exemplo, já teve debate sobre Capitu, se ela traiu ou não. Então, eu acho que o livro, ele também aumenta não só a sua repertório sociocultural e repertório também de fala, que às vezes trechos ou de livros que você pode usar no debate, mas também esse tipo de questão de ficção, que eu acho que mais me ajuda, assim, que eu acho muito legal esses temas, são meus favoritos. E eu entrei, e aí eu não conhecia muito, mas aí eu amei, são 2 treinos por semana, e aí eu comecei a participar, e normalmente esses campeonatos, você vai, de acordo com o que você tem interesse, tem uma seleçãozinha, mas você vai, e aí eu tava com muito medo. Eu achei que, tipo assim, eu não ia conseguir, porque eu comecei há pouco tempo. E, gente, é muito, muito extenso esse mundo. A gente não conhece, mas é nível de gente que vai lá pra Harvard, de gente que debate todos os dias. Por exemplo, teve uma menina que eu conheci em São Paulo que debatia 4 da manhã. Tipo, antes de ir pra faculdade, ela é viciada nisso. Então, você vai sem saber de nada. Eu fui lá, tipo assim, não fazendo a menor ideia, não sabendo nem que existia, tipo assim, um conjunto de sociedade de debates, um grupo super organizado, e eu fui meio assim, na cara e coragem. Aí eu cheguei lá e deu tudo certo. Obviamente não passei pra final, porque era a primeira vez, mas eu acho que foi, tipo assim, a experiência mais legal que eu participei, não só esse ano, mas uma das mais legais que eu passei na minha vida, porque tá lá, na USP, numa faculdade que eu nunca tinha entrado lá, que é a coisa mais linda, São Francisco, e tá lá fazendo uma coisa que demanda tanto aprendizado e também demanda você saber lidar com dupla, porque você aprende a criar os argumentos com a sua dupla, foi muito legal. E essa experiência, assim, também de lidar com a frustração, que eu acho que é muito complicado pra mim, que você ganha às vezes. Eu lembro que eu cheguei no primeiro, eu ganhei. E aí, logo em seguida, no segundo, você já vai ficar em quarto, já vai ficar em último. Então, você tem que aprender a lidar com aquilo pra não se desestabilizar pro próximo que vai ter, pros outros próximos dias, porque são 4 dias. E por falar em emocional, inteligência emocional, você é uma menina ansiosa e bastante perfeccionista. Como é que a leitura tem te ajudado nesse processo, assim, né? Por exemplo, na pandemia, eu imagino, foi um desafio muito grande para todo mundo, mas eu imagino que para os adolescentes, que é um momento que você não quer estar o tempo todo perto dos pais, ser obrigado a ficar preso dentro de casa com a família, sem poder encontrar os amigos, é muito complicado. Então, como é que a leitura te ajudou nesse processo e vem te ajudando com o controle, né, da sua ansiedade e do seu perfeccionismo? Bom, então, eu comecei principalmente na pandemia, porque eu já tinha acabado de ler, principalmente o Diário de Anne Frank, eu tinha uns 12, 13 anos, assim, então era uma época que eu já tinha começado a ler, e na pandemia eu entendo que o jovem gosta de usar o celular, eu adoro ver série, eu adoro ver filme, só que você ficava tanto tempo em casa que, tipo assim, não dava pra fazer só isso, porque o resto do seu dia era vago, você não fazia mais nada. Então eu acho que eu comecei a preencher esses momentos e começar a ler de uma forma que praticamente compensasse essa angústia que eu tava passando, assim. Então eu
nunca li tanto quanto na pandemia. Hoje em dia, inclusive, às vezes a gente sente uma farsa, falando, como é que eu li, sei lá, 60 e poucos livros na pandemia, e hoje em dia eu leio, sei lá, li 6 livros esse ano, tô lendo o 7º e tô com dificuldade. E eu acho que isso é ser leitor, porque é difícil você também ter essa constância, e a leitura tem vários livros diferentes, tem vários modelos de leitura também, mas na pandemia, ele supriu também essa questão emocional, porque eu lembro que quando eu tava muito estressada, muito cansada, eu pegava o meu quarto, pegava um lugar confortável, botava a luzinha mais baixa, conseguia botar uma musiquinha e eu lia. E aí eu acho que era um momento que eu encontrava, tipo, paz, assim, que você esquecia um pouco o que tá acontecendo no resto do mundo, assim. E eu acho que a pandemia foi difícil pra todo mundo. E todo mundo achou uma forma de compensar. Não só na leitura, mas tem várias amigas minhas também que começaram a virar cinéfilas, começaram a ver muito filme. E também a leitura, que elas também lembram. Teve gente que aprendeu crochê, bordar, né? Aprendeu artes manuais, faça você mesmo. Teve gente que reformou a própria casa, né? Foi uma oportunidade, assim, né? Uma tragédia, mas uma oportunidade também de a gente desenvolver outras habilidades, né? Então, foi bacana. Eu lembro também que você começou a ler Stephen King também, né? E aí eu lembro It, que é um livro, gente, é um livro desse tamanho. E ela ficou tão apaixonada, né? Com os mistérios, que ela, se deixasse, virava à noite. Eu falava, não, tem que dormir. Apesar da gente estar preso dentro de casa, né? O ciclo circadiano ficou complicado com a pandemia, mas vamos parar, tem horário de dormir também, que até para ler tem que ter limite, né? Tem que ter limite. É isso aí. Agora, fala um pouquinho sobre a leitura e sua escolha pelo curso de Direito, né? Eu acho que, é claro que existem leitores em todas as áreas, né? Eu acho que a gente vê muitos, os melhores médicos são pessoas cultas, engenheiros, leitores, né? Eu tenho, por exemplo, um engenheiro que é meu professor de filosofia, que é um cara extremamente culto, que lê muito. Então, mas quem é da área de humanas é obrigado a gostar de ler, né? Os outros são facultativo, mas no caso da área de humanas é obrigado. Então, o que a leitura teve relação com a escolha da sua profissão? Então, como você até falou das pessoas de humanas, eu sempre soube que eu era de humanas. E aí, como eu já comecei a ler meio cedo, com 12, 13 anos, eu acho que eu já fui criando, né, essa identificação com o curso, mas o que me fez realmente escolher no 3º ano e falar, eu quero esse curso, foi o livro, que foi o Só é pra Todos. Porque lá a história era de um advogado nos Estados Unidos, na década de 50, que o racismo era absurdo, e o advogado, ele tinha que defender um homem que foi acusado injustamente de um estupro de uma mulher branca. E eu lembro que quando eu vi, porque a gente tem essa visão muito romantizada do advogado, de Suits também, dele só pegando causas, muito dinheiro, ou muito glamour, a gente queria uma visão errada, e aí esse Áticos, ele trouxe uma visão humanizada, porque ele era uma exceção, ele estava literalmente sendo prejudicado, a imagem dele, por estar defendendo um homem negro na década de 50. Então é aquela imagem de que o advogado faz aquilo simplesmente pela vontade de ter justiça. Então eu vi aquele caso de que ele tinha filha também, a filha dele montando a história do advogado de forma menos pesada para a filha dele entender, e também contando para ela sobre as injustiças do mundo, de como era naquela época, e atualmente também é, e aí a filha dele também compreendendo, e no final a filha dele também parece que ela quer fazer direito, e aí no final eu falei, cara, eu quero isso. Porque eu acho que eu nunca tinha visto uma forma tão sensível de abordar essa questão das injustiças e abordar também o direito, o advogado, o jurista como... E sobre o livro, vamos falar um pouquinho sobre a Valérie Perrin, né? Quando a gente fala de um livro de ficção aqui no Livrosofia, a gente tem que guardar, não pode falar tudo para a gente não dar spoiler, né? Mas conta um pouquinho, faça um resumo, assim, sem dar spoiler, da história do livro, para aqueles que estão buscando, né? Eu tô lendo, tá, gente? Eu até desmarquei aqui, eu não cheguei ao final ainda, por isso que eu já falei para ela, não me dê spoiler, né? Grande. É um livro grande, mas você lê rápido. Eu não estou lendo ele rápido porque eu tenho que ler vários livros aqui por conta do Livrosofia. Mas é um livro, a leitura é excelente mesmo, ela escreve muito bem. A tradução também é muito boa, né? Mas conte pra gente, faça um resumo da história do livro sem dar spoiler. Tá bom. A história do livro são 3 amigos, Nina, Etienne e Adrien. Os nomes estão pronunciados errados porque são em francês, que vivem no interior da França e são melhores amigos desde a infância. Mas não é aquela amizade de proximidade, eles são amigos, parece que são uma única pessoa. Então, a vida toda deles roda em torno dessa amizade. Então, conta várias situações deles desde pequenos e até a vida adulta, que eles não se falam mais. E, cara, a história mostra desde os momentos da escola, momentos que toda criança já passou, e eu acho que é a coisa mais especial desse livro, porque tem momentos que você fala, tipo, que saudade de estar voltando da escola, passando pela rua, vendo meus amigos, indo comprar um doce,
tipo, na padaria. Então, são aqueles momentos que você fala, tipo, que lindo. E eu acho que uma das coisas mais legais dos livros é a questão sensorial e a questão de imaginação sobre o ambiente que se passa. Porque quando você pensa no interior do sul da França, você imagina também... Cidade de Borgonha, né? Isso, você imagina a construção, ele fala sobre a piscina pública, sobre como as pessoas usavam umas roupas da época. Então, eu acho que você cria também essa visualização de como é o ambiente, é muito gostoso. Eu acho que é uma leitura que você consegue, ao mesmo tempo, acompanhar a história envolvente e, ao mesmo tempo, se imaginar, tipo, nossa, que infância maravilhosa. E aí tem um crime, né? Porque assim, acho que toda história envolvente, ela tem algum mistério a ser revelado. Então, é a história desses 3 amigos que se separam, que já no final da história se separam, porque há momentos de flashback, assim. Eu particularmente gosto muito das escritas que tem essa estratégia do flashback, que vai para o passado, volta para o futuro, que não fica aquela leitura linear chata, né? Então, ele tem esses momentos, e aí surge uma quarta personagem, como uma espécie de narradora onisciente, que é uma jornalista, e que conhece bem a história deles, e ela entra na narrativa porque já no futuro, eles já adultos, é descoberto um carro no Rio, né, e aí descobre-se um corpo. E era provavelmente de uma pessoa, uma menina que tinha estudado com eles e se relacionou com um deles. E se relacionado com um deles, né? E aí tem todo um mistério em torno desse crime, né? Eu ainda não cheguei na parte de saber se esse crime tem relação ou não com a separação deles e tudo mais, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como essa autora é envolvente. E além do 3, ela tem outros 2 livros que fazem muito sucesso, né, Ana Clara? Fala um pouquinho sobre esses 2 livros. Ok, primeiro eu vou falar sobre esse, que é o último que ela lançou, que é Querida Tia. E bom, esse livro, todos os livros dela seguem um padrão que são histórias cotidianas. Então, são histórias que se assemelham com a nossa vida. Todo mundo tem uma tia, todo mundo tem melhores amigos de infância, e todo mundo, por exemplo, o outro livro dela, tem amores que não existem mais. Então, esse Querida Tia, o que eu acho mais legal é que ele conta a história de uma menina que tinha uma tia e que não tinha história, ninguém sabia muito da vida dela. E aí a tia dela morre, só que ela jurava que a tia dela tinha morrido há 2 anos atrás. E ela fala, o que aconteceu com ela? Tipo, qual que é a história dessa mulher? Porque eu jurava que ela já estava morta e agora falaram que ela tá viva de novo. Então ela vai atrás do passado dela e descobre que ela era uma mulher cheia de história, cheia de vida e que ninguém reconhecia realmente como ela tinha vivido, como ela foi uma pessoa maravilhosa. Porque ela fez, inclusive, várias contribuições, assim, pra família, pra ser como a vida dela é hoje. Então, todas as histórias dela têm essa coisa meio poética de vida cotidiana, de que, caraca, poderia ser comigo essa história. Então, eu achei esse livro, assim, muito legal. Eu não terminei, falta bem pouquinho, porque ele lançou recentemente, mas eu achei muito legal, porque ela também traz no livro dela uma questão de representatividade de forma sutil, porque eu acho que ela consegue colocar de forma tão natural alguns temas, que isso que é bonito, porque alguns temas, às vezes, problematizados, que ela traz representatividades LGBT, questão sobre racismo, de forma sutil, e eu acho que é assim que deve ser, porque o centro da história, eu acho que é a questão do sentimento das pessoas que estão ali, e ela consegue trazer essa representatividade como um elemento que vai ainda mais enriquecer aquela história, entendeu? Então, mostrar que existem personagens LGBT, como por exemplo nesse livro, existe um dos personagens principais, que o centro da história dele não é ser uma pessoa da comunidade LGBT, e sim ser uma pessoa que é amigo dela, e sim que é uma pessoa que sempre esteve lá pra ela. Então, ela traz muitos elementos, assim, poéticos, muitos elementos, assim, sentimentais, assim, de forma tão natural, que eu acho que é isso que eu mais gosto, assim, da escrita dela. Pois é, esse livro que eu ainda não li, mas me parece que ele fala da questão da invisibilidade dos atos de serviço, em especial dos atos de serviço da mulher, né? Sim. Que é um tema que hoje já se discute muito no âmbito das empresas, né? Nós temos livros de desenvolvimento pessoal sobre isso, e ela traz isso no bojo da história, né? Eu percebi aqui também, ela traz temas, de certa forma, que tem uma feição política, mas de uma forma sutil, indireta, né? E muito, muito bonita, realmente com uma escrita muito bonita. E tem ainda o Água Fresca para as Flores, né? Esse eu acho que a visão poética dele é a maior, porque a história é a mais triste delas, é uma história cotidiana de perda de amores, de perda de pessoas, mas ela consegue escrever de forma tão poética que o que era triste virou belo. Então, um exemplo disso, que não é nem um spoiler, tá? Inclusive, no resumo do livro, que é que a mulher foi trabalhar num cemitério.
E aí você fala, morar num cemitério deve ser terrível. Só que ela queria uma floricultura, ela queria um mar de flores no cemitério, e lá é o lugar que ela encontra felicidade depois de todas as perdas que ela teve. Então, uma história dessa, que você fala, meu Deus, essa mulher já passou por tanta coisa e ainda consegue contar a história de uma forma bonita, assim. Então, eu acho que Água Fresca para as Flores, essa parte poética foi o que mais, assim, me impactou. Eu amo ele, mas meu favorito vai ser 3, porque eu acho que é a identificação mesmo. Eu queria que você falasse, assim, dos 3 livros que você leu, esse aí você está finalizando, se você, assim, passagens que te marcaram, assim, sabe? Que você traz para sua vida, assim, em momentos difíceis. Porque você falou, isso até, ela gravou um vídeo para o Livrosofia, que esse livro, né, o 3 especificamente, gente, é o livro da minha vida. Então, eu sei que você traz lições desse livro para a sua vida, para suas decisões cotidianas. Compartilha um pouquinho disso com os nossos, né, com o nosso público. Eu acho que de 3, a que eu mais levo pra minha vida é que a questão deles terem saído da infância, mas ela não foi embora. Então, várias coisas, vários momentos que eles levam pra vida adulta, que eles saem, mesmo depois de terem brigado, eles se reencontram e eles conseguem lembrar de momentos e conseguem guardar aquilo na memória de forma afetiva e não só de saudade. Porque às vezes eu acho que a nostalgia causa sofrimento. E eu acho que a gente não deveria, trazer isso de forma triste, de forma de perda. É algo que passou, mas é algo que você pode levar pra sua vida. E você comentou até que realmente eu sou muito nostálgica. Então, eu gosto de assistir desenho antes de dormir. Eu gosto de assistir filme da Disney. Inclusive, não só eu, minha família toda. Meu pai gosta. Meu pai ama Shrek. Então, essa questão de você não ter que perder algo, você não precisa perder a criança interior que você tem. Você pode levá-la pro resto da sua vida. Então, eu acho que é a coisa que eu mais levo. E também o perdão. Porque, às vezes, essa reviravolta, o plot twist que eu não vou contar, às vezes você convive com uma pessoa há tanto tempo e você não sabe de algo. E aí você tem dificuldade de aceitar aquilo. Mas às vezes a gente tenta abandonar um pouco essa visão um pouco autocentrada da gente e tentar entender o que aquela pessoa passou, entendeu? Eu acho que é uma lição, eu acho que é a lição principal que ela tentou passar no livro, que é entender por que essa pessoa passou por tudo aquilo e o que fez ela ser o que ela é hoje e como que as pessoas iam aceitar ela daquela forma. Então eu acho que tentar ser mais compreensiva, tentar entender também o outro lado da história, eu acho que é a forma que eu mais aprendi, assim, com esse livro. O que eu acho lindo, assim, quando eu vejo você falando sobre livros em geral, é que você aprende realmente muito com os livros e eu sinto isso, que os livros te ajudaram muito no seu processo educativo, né? E eu aprendo muito com você também, me contando sobre os livros que você já leu. A gente aqui no Livrosofia, a gente quer muito alcançar o público jovem, o público infanto-juvenil, porque são esses, nesse momento que a gente precisa capturar, né, o leitor, para que ele desenvolva esse senso crítico e tudo mais. Então, se você pudesse indicar, né, o da Valéria Perrin talvez seja para um público mais jovem, mas para aquele público infanto-juvenil que está saindo da infância, que está começando a entrar no mundo da pré-adolescência e tal. Se você pudesse indicar um livro para esses jovens, qual você indicaria? Eu com certeza indicaria Og e Eu. É da mesma escritora de Extraordinário e é a versão do menino que fazia bullying, que é o Julia. E por que eu indicaria esse livro? Eu gostei de Extraordinário, mas não foi um livro que eu realmente, apaixonei. Inclusive, eu prefiro o filme. Mas esse livro, ele conta a versão desse menino que fazia bullying e ele conta tudo que ele passou na vida, a história, inclusive, da família dele, aprofunda aquilo. E eu acho que na fase, principalmente, que a pessoa tá indo pra pré-adolescência, é muito complicado as relações e a forma de você entender também as versões de uma história. Então, eu lembro que quando eu li esse livro, eu tinha mais ou menos também uns 12, 13 anos, e aí eu vi, nossa, eu detestava ele, eu vi Extraordinário, eu detestava ele, e agora eu sinto tanta dó dele, a história dele é tão triste, eu me identifico com ele também em algumas coisas. Então eu acho que essa forma de você tentar sair dessa bolha que às vezes o pré-adolescente tá, de ser autocentrado um pouco, e tentar entender as versões de outras histórias, de outras pessoas também que convivem na nossa vida, porque o adolescente não perdoa muito, eu acho que é, muito lindo a forma que o livro também traz, é uma forma bem infanto-juvenil, uma forma bem carinhosa também de trazer. E outro livro é Biblioteca da Meia-Noite, principalmente para adolescentes, 16, 17, 18, que é as escolhas da nossa vida. Por que a gente faz essas escolhas? E aquela questão, será que eu escolhi errado? O que eu vou fazer agora da minha vida? Porque as coisas parecem muito intensas, eu falo por mim mesmo, principalmente eu li esse livro na época do vestibular, e eu falo, caraca, eu fiz tantas escolhas erradas, o que eu vou fazer agora? Acabou. E aí o livro traz, e tem até uma frase do livro que é, você não precisa entender a vida completamente para vivê-la plenamente. Então, às vezes, o adolescente, ele tem um pouco de dificuldade de
ver além dessa bolha, além também dessa visão que ele criou na vida dele. Quer ter o controle de tudo, né? Exato. E aí, ele traz essa visão também de que se você fizesse outras escolhas, talvez você estaria ou no mesmo lugar ou num lugar melhor se você fizesse escolhas diferentes. Então, às vezes, a vida não tem o mesmo rumo que deveria ter na sua cabeça e, às vezes, isso é bom. Às vezes o desvio do curso é algo muito positivo, né? Olha, que bom que você está externalizando isso, né, minha filha? Porque é algo que você precisa internalizar, né? Você e todo jovem, né? Que realmente, ela falou algo que eu falo muito para ela, né? Filha, na sua idade é tudo muito intenso. Existem tantas outras alternativas, tantas outras, né, possibilidades. O mundo é tão amplo, né? Mas às vezes o jovem, quando ele quer uma coisa e aquilo não acontece, né? Parece que o mundo acabou, que não tem alternativas. Eu acho que o bacana da leitura é isso, é mostrar a imensidão do mundo. E uma outra coisa interessante, não sei se você concorda comigo, é que eu penso assim, olha, pode estar acontecendo um monte de coisas ruins, mas eu tenho meus livros lá. Né? Pode estar tudo dando errado. Eu tenho aqui, eu vou ter sempre a chance, né, de pegar um livro, sentar num cantinho e ler como uma espécie de fuga, de relaxamento, ou até de estar mais presente comigo mesma, né? Então, até esse momento de leitura, pensando de uma forma comparativa, às vezes eu tô lendo um livro que tá dando tudo errado, eu falo, tipo, caraca, eu tô melhor que essa pessoa, tipo, poderia estar pior, assim, então dá esse conforto também. Aquela comparação, né? É aquela inveja que o ser humano tem, inveja às avessas. Opa, eu tô bem porque ele tá pior do que eu, né? Ainda mais no livro, por exemplo, você fala, caraca, eu não sei mais o que eu faço, tá tudo dando errado. Aí você vê o livro, tá uma tragédia ali, sei lá, tá tendo assassinato, tá tendo coisa de eu falo, tipo, tudo bem, tá tudo bem aqui. Uma coisa que eu quero falar, aproveitando a presença da Ana Clara, que eu acho que é importante também, os pais tomarem um certo cuidado com o livro adequado para certa idade. Eu não estou falando aqui de censura, de questões que envolvem, aí, por exemplo, sexualidade, não é disso que eu estou falando. É porque eu acho que nós cometemos um erro com a Ana Clara, que foi quando ela leu o Diário de Anne Frank, ela ficou muito obcecada por Segunda Guerra Mundial. Aí começou a estudar na escola, poucas pessoas com quem eu converso assim entendem tanto de Segunda Guerra quanto ela ama esse tema. E aí ela começou a ler livros assim sobre o nazismo, sobre o fascismo, e sobre a história de Hitler, e sobre propaganda nazista. E eram livros muito pesados, muito densos. E aí isso começou a afetar o emocional dela. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, que às vezes quando você tem um filho que é muito curioso, né, às vezes a curiosidade mata o gato, né, gente? Então não pode... eu acho que a gente errou em não dar... A gente chegou ao momento que a gente deu o limite. A gente deveria ter dado esse limite antes. Se você tem um filho que é muito leitor, não deixe ele ler algumas leituras, porque é preciso que ele esteja preparado, né? Saber que existe um tipo de livro para cada faixa etária. Ele tem que estar preparado para lidar com aquelas situações, senão ele pode se deprimir, né? Ele pode, enfim, não ter cabedal emocional para lidar com aquilo que está descrito no livro. Você concorda, filha? Hoje você concorda, né? Eu acho que eu criei um pouco aquela questão de o que a humanidade é, e fiquei meio deprimida com isso, de uma forma de que os livros de Segunda Guerra, eles são muito pesados. Eu primeiro li com uma forma de entender o que aconteceu, porque eu não sabia nada. Eu também estava na escola, também estava aprendendo lá, então eu acabei tentando procurar mais. E tinha muita curiosidade sobre isso. E tem muito material sobre, então eu acabei procurando. Mas não só sobre Segunda Guerra, vários livros que eu terminei de ler e falei, caraca, eu deveria ter lido algo tão triste assim. Então tem um livro, por exemplo, que eu comecei a ler, e eu lembro que na 10ª página eu falei, eu não vou ler isso, que chama Uma Vida Pequena. O livro é um calhamaço, assim, é gigantesco, maior que esse, e ele é um livro sobre a vida de um adolescente de Nova York, só que aquela vida deprimida, aquela vida muito triste. Então eu acho que tem coisas que você pode evitar como leitor, assim, e tem momentos também da vida. Eu acho que se eu lesse isso, mais velha, atualmente, se eu lesse sobre a Segunda Guerra, por forma até do debate, por exemplo, que às vezes cai em temas sobre política, geopolítica, então se eu lesse agora de uma forma mais sobre instrução, não só sobre histórias, porque eu lia muito sobre histórias de sobreviventes, foi algo que me deprimiu muito, porque você fala, caraca, essa pessoa passou por tudo isso. Você fica deprimida por pensar naquilo. Você começa a ter uma visão muito negativa e até pessimista da humanidade, né? E aí eu tive que ter
altas conversas com ela. Eu falei, filha, olha só, você está olhando um recorte histórico, um pequeno momento, mas em compensação houve muita solidariedade. Eu tive que fazer toda uma contraprova de que tinha um lado lindo na humanidade, né? E que existem pessoas boas, porque ela começou a ver o ser humano como, né? E achando que todo mundo era como Hitler e Mengele, né? Então não é bem assim, né? Sim. Eu concordo. Concorda, né? E para a gente estar caminhando aí para o final, né? Para a gente, como é que você me sugere? Eu quero um conselho seu. O que você sugere para a gente fazer com Livrosofia e estimular mais a leitura de jovens, fazer com que a gente ganhe mais esse público? Você que também tem atuado com marketing digital, né, tem feito aí as postagens do pessoal do debate, já está fazendo aí uns trabalhinhos aí por fora, na área do direito e tal. Então, eu queria que você desse um conselho para a gente do Livrosofia. Como fazer, e para os pais também, como fazer seu filho jovem, né, adolescente, a gostar de ler. Sim. Então, por parte do Livrosofia, o maior meio de atingir é a rede social, como até eu descobri todos esses livros, o livro que a indicação que eu vi de 3 foi para uma menina do BookTok, falando que foi o livro da vida dela. Então, até o BookTok, o TikTok, o Instagram, são formas de alcançar. E um adulto falando, às vezes, sobre o quanto que o livro é maravilhoso, não queria essa identificação que o jovem tem. Então, uma menina nova, uma menina que estuda algo semelhante que você contando isso, você já começa a querer ter curiosidade de ler aquilo. E eu acho que o pai tentar fazer o filho ler tem que ser de uma forma muito natural, principalmente na infância. Mas, por exemplo, eu vejo muitos pais de adolescentes que falam, eu quero que meu filho saia do celular e comece a ler. Mas é justamente por isso, o filho não vai criar essa identificação e não vai começar a ler somente pela vontade do pai. Tem que ser algo um pouco que surge dele. É uma coisa muito complicada, porque o leitor, ele não é uma construção prática, não é comece a ler. Você não vira leitor por ter lido um livro, e sim por você gostar de ler aquilo. Porque eu acho que se a pessoa não gosta de ler, existem outros meios também de atingir conhecimento. A leitura é maravilhosa, mas não é pra todo mundo. Então eu acho que a leitura tem que ser alguma coisa muito natural, que a pessoa, se ela lê o livro que ela realmente gosta, ela vai querer essa identificação. Então eu acho que a melhor forma é o pai ou a mãe já ter lido o livro e seja um livro que eles têm muito carinho, um livro que eles acham muito legal e que seja adequado para a faixa etária deles, e indicarem para ver se o filho quer ler ou não, ou pessoas do próprio meio social que eles estão vão indicar livros, porque amigas minhas também indicam, ou o TikTok, ou o Instagram. Então eu acho que essa questão também da faixa etária é o que erram muito. Porque, por exemplo, até meu avô me indicar Machado de Assis quando eu tinha 13, 14 anos, eu não vou criar essa identificação. E existe um preconceito com algumas histórias de ficção, romance, que eu acho que é o que faz muitas vezes o jovem, principalmente o mais novo, não se identificar com a leitura. Porque você indicar algum clássico, os clássicos são maravilhosos, mas você precisa também ter um início, ter uma base. Primeiro ler um livro que seja mais curto, mais fácil de ler, porque o livro também, para algumas pessoas, ele serve como uma forma de checklist. Então, uma vitória. Terminei esse livro aqui, vou para mais um. Então, tem gente que gosta de ler livro menor para ter uma quantidade maior de livros. Então, você vai começando por um livro que você gosta, por um livro mais fácil de ler, um livro que você se interessa mais, um livro que às vezes você se interessa bastante com um tamanho maior, aí depois você começa com uma leitura mais difícil. Então, por exemplo, eu comecei com o Diário de Anne Frank, que era um livro mais ou menos pra minha faixa etária. Depois eu comecei com livro de romance, com livro de ficção, aí depois eu comecei com Stephen King. E aí eu fui aumentando o tamanho dos livros, que antigamente eu não imaginava ler um livro de 1.000 que é 400 páginas, igual o It, a coisa, né, do Stephen King. E aí depois de aumentar as páginas, eu comecei a aumentar também a complexidade da escrita do livro. Então hoje em dia eu consigo ler um clássico, entendeu? Eu consegui ler aquele Capitão de Areia, consegui ler os clássicos de Retrato de Dorian Gray, Drácula, Frankenstein, mas é uma construção e às vezes o pai e a mãe não entendem que isso é uma coisa difícil de ser feita e uma coisa que tem que ser natural. E mais, né, tem muitos pais querendo e cobrando dos filhos que leiam, mas não leem, né? Então tem aquela escola, né? O conselho, né, até pode motivar, mas é o exemplo que arrasta, né? Então, se você não lê, fica complicado, né? E não só a questão da leitura, eu acho que o pai, por exemplo, o exemplo que você tem em casa é pra tudo. Igual a questão de ver você estudando, de ver você trabalhando e ver você sempre, tipo assim, estando lá, lendo e estando
fazendo, principalmente o estudo. Eu acho que o estudo, muitas vezes não tem o hábito de estudo, porque não vê ninguém fazendo. Então, como eu vou ter o hábito de ver algo que não é do meu cotidiano? Então, eu acho que a leitura também é o que mais se encaixa nisso, mas vários outros hábitos que também são o espelho do pai. Isso, do pai e da mãe, né? Eu queria, já que você falou em TikTok, né, Instagram, a gente tem o Booksgram, a gente tem como é que chama? BookTok, né? Ou seja, são influencers na área de livros. E esses influencers, você me falou, você conheceu 3 por meio de uma influencer, né? Uma booktalker, não é isso? E a gente tem, inclusive tem aqui do estado, tem de fora do estado, né? Tem muitos. Esse mercado dos influencers na área de livros, os podcasts também literários, ele tem crescido. Por incrível que pareça, a gente tem uma dimensão do número de leitores, mas a gente tem muita gente trabalhando para reverter esse quadro. E me conta, fala um pouquinho mais sobre isso. Se você pode até, inclusive, nos indicar. Você já teve, quando era mais novinha, uma página no Instagram com resumos de livros, né? Conta essa sua experiência e dá umas dicas aí de quem que essa turma pode seguir, que dá boas dicas, quem você gosta. Então, eu tive essa página no Instagram, mas eu acho que eu parei por timidez mesmo. Mas eu acho que até uma nova propaganda que o TikTok fez, que eu vi ontem, falando que tem 60 milhões de conteúdos sobre o BookTok, sobre livros. E quem fez essa propaganda é o Celton Mello, que é um leitor. Então, eu achei muito legal. E esse tipo de conteúdo fez com que a Bienal do Livro, atualmente, explodisse. A Bienal de São Paulo, pra essa noção, a Companhia das Letras, por exemplo, cresceu muito. O Rafael Montes, que faz vários livros de suspense, pra você ter noção, foi mais vendido do que todos os autores internacionais. Então, não somente está crescendo o número de leitores, mas está crescendo também a literatura brasileira e ficção brasileira, porque a gente tem muita literatura brasileira clássica maravilhosa, que não é tão complexa de ler como literatura internacional, mas também não tem muito essa questão de livros de romance, de livros que eles são conhecidos por temas também que a literatura internacional é mais conhecida, suspense, ficção, porque isso, quando a gente pensa nesse tipo de tema, a gente pensa em Stephen King, a gente pensa também... Agatha Christie, né? Aquela Frida McLean, que a Amanda gosta. A Frida McLean que escreveu aquela série A Empregada, que é ótima, né? Eu li... Na verdade, eu falo que é livro de lavar louça, né? Eu ouvi a série toda com audiobooks e eu amei também. São ótimos, tem plot twists maravilhosos, né? Então, mas os brasileiros estão na linha de frente. A gente tem autores fantásticos sendo lançados aqui no Brasil, né? Além do Rafael Montes, que também escreve séries, né? E alguns dos seus livros foram transformados em séries. E até naquela novela, Beleza Fatal. Beleza Fatal, né? Que é uma série novela, né? Fez muito sucesso também. Nós temos a Carla Madeira, né? Então, você leu Carla Madeira. Eu acho, gente, Carla Madeira, além da idade dela. Mas ela roubou o meu livro e leu escondido. Esse é o problema, né? Porque, por exemplo, Tudo é Rio é um livro que fala sobre a intensidade das relações e dos sentimentos. Então, é uma relação pesada, tem uma certa violência e tudo mais. Mas ela gostou muito. Então, né, você me pediu, falou, mãe, eu quero falar sobre Tudo é Rio. O que você... para indicar, é um ótimo livro para né, o público adulto, mas para aqueles que estão aí acima de 18 também é válido, né? Sim. Eu dei as recomendações, por exemplo, de livros para cada faixa etária, de Biblioteca da Meia-Noite, Og e Eu, mas eu acho que Tudo é Rio, principalmente na fase que a menina tá conhecendo sobre o amor e tá conhecendo também sobre as relações afetivas. Então, por exemplo, eu li com 17, mas se eu lesse atualmente, eu acho que ele seria muito útil também, porque acontece que às vezes a gente cria uma ilusão sobre o que é o amor e também cria uma ilusão de quão fácil ele pode ser, mas às vezes é complicado. E o livro, ele mostra o quão intenso o amor pode ser e quais as consequências que ele pode trazer. Então, eu acho muito interessante porque ele demonstra o amor de uma forma não romantizada, como acontece em vários outros livros. Ainda mais uma adolescente como eu, que cresci lendo livros de romance. Então, você lê um livro, comparar Tudo é Rio com, por exemplo, Diário de uma Paixão, você cria aquela visão de tipo, nossa, o amor é lindo, é tão fácil, ele
ele sempre vai dar certo. E aí Tudo é Rio, ele traz aquilo de, tipo assim, o amor, ele não é somente aquilo que você imagina. Ele o amor pode acabar em tragédia. Ele pode acabar em tragédia. E o amor também... O amor adoecido, né? Uma coisa que Tudo é Rio também traz são as versões de amor, tipo, as formas de expressar. Porque o ambiente que a pessoa vive também, ele interfere em como a pessoa vai demonstrar o amor que ela tá sentindo. Então, existia um casal mais problemático, mas em Tudo é Rio existia também a forma de um amor intenso, de um amor que transborda. Tanto que ela faz as referências ao rio. Que o rio, ele tem margem, mas mesmo assim ele transborda. Eu acho muito legal essa frase, que foi o que inspirou o título, que a Carla Madeira falou. Nossa, muito bacana, né, Clara? E aí fica, né, pra gente encerrar, né, dicas de livros que a gente quer, né, além das que você já deu, e conselhos que você vai dar aí pros jovens leitores. Nós estamos pensando seriamente em fazer uma série de livrosofias, tendo ela como host, voltada para o público infanto-juvenil, porque justamente, né, um rostinho desses vai atrair muito mais, né, e fala a linguagem dos jovens, e quero saber se você está empolgada com esse projeto e que conselhos aí você dá, né, dicas para os nossos jovens leitores. Eu tô muito empolgada e eu acho que o que mais ia ser legal, que eu sou muito eclética com leitura. Então, as dicas que eu tenho, principalmente para os jovens, são livros de ficção, Jogos Vorazes, Divergente, várias séries também de romance, que criaram também séries de filmes e séries de, tipo, TV mesmo. Então, tipo assim, acho que pro mundo jovem atualmente é o melhor momento para você ser um leitor, porque tem muita diversidade, não só livros internacionais como brasileiros, mas também tem muita diversidade, tipo, de ficção, de tipos de livros diferentes, assim. E a dica principal para se tornar um leitor, eu acho que é a constância, e eu acho que, como eu falei, algumas pessoas podem ter uma visão diferente de mim, mas tem que ser uma coisa meio natural. Eu acho que você pode tentar pegar um livro que tanta gente indica, porque se tanta gente indica é porque realmente pode ser um livro bom. Então, às vezes, minha irmã, por exemplo, que ela começou a ler há pouco tempo e atualmente eu acho que ela tá lendo mais que eu, ela nunca, dos livros que eu indiquei pra ela nunca se identificou, porque é uma coisa pessoal, cada um tem um estilo. E aí ela pegou um livro que foi indicado também pela rede social e ela se apaixonou. Então, eu acho que tem que ser também você se encontrar. Se você não deu certo com um, você tenta com outro. Você tenta um estilo de leitura diferente. Você pode, às vezes, a leitura não é somente você ler, também é o momento que você pega um livro, você pega um lugar confortável. Então, eu acho que a leitura é algo muito individual. Eu acho também que você tem que achar o tipo que você gosta. Você tentar. Eu acho que a maior dica é você tentar estilos diferentes, indicações, tentar aproveitar também os conselhos da rede social, que agora a gente tem, até o ChatGPT dá indicações de livro. Então, eu acho que é maravilhoso. Muito obrigada, adorei ter você aqui, meu amor, coisa mais linda, tem uma ideia muito linda, né? E aí, quem sabe aí nos próximos Livrosofia a gente vai ter uma alternância de, né, Livrosofia para o público adulto e Livrosofia para o público infanto-juvenil, com essa preciosidade que é a Ana Clara. Muito obrigada, meu amor. Eu amei estar aqui. Eu sempre tive vontade, que eu sempre vi os episódios, eu falava, eu queria muito ir. Ai, que bom, que agora você vai ser host, né? E já vai pensando, se você quer participar como entrevistado, se você é um jovem leitor, né, já entre em contato com a gente nas redes sociais, que a Ana Clara pode te entrevistar, né? Então, fique ligado aí nos próximos episódios do Livrosofia, que a gente vai continuar com esse canal aqui para adultos, mas a gente vai ter também essa comunicação com o público mais jovem, porque o nosso objetivo é transformar o Brasil, né, tornando o Brasil um país de mais leitores e pensadores. E para isso a gente precisa trabalhar desde as crianças, né, ao público jovem, adolescente, jovem, e nós, né, crianças maiores, que vamos continuar aqui com esse formato que a gente tem hoje, trazendo escritores, trazendo, né, autores e leitores para compartilhar suas experiências com todos vocês. Até o próximo Livrosofia.